Deus, igreja, amém? Que bênção a gente poder estar aqui, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor, o Senhor é bom, que você possa nesses minutos aí abrir o seu coração e ouvir a palavra do Senhor, amém? Como é bom, nesses 27 anos a gente vê o Senhor sustentando a igreja, amém? E o Senhor é fiel e justo. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. Eu gostaria de ler um texto com vocês, lá de 1 Samuel 23, nós vamos ler o versículo 5. Se você puder abrir aí, 1 Samuel 23, nós vamos ler o versículo 5, amém? Se abriu aí? 1 Samuel 23, versículo 5, nós temos aqui uma situação que está acontecendo com Davi, então eu gostaria de ler com você, mesmo assentado aí, amém? Glória a Deus. Lá diz assim: partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Até aqui, irmãos, amém? Feche seus olhos por mais um minuto, para nós podermos orar aqui. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, que o Senhor seja exaltado. O Senhor é aquele, Senhor, que nos abençoou e esteve conosco nesses 27 anos, Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, e eu clamo a Ti, para que o Senhor continue nos abençoando aqui, para que o Senhor continue trazendo sobre nós tudo aquilo que é Teu, tudo aquilo que é do alto, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa as famílias aqui, que o Senhor traga sobre nós os Teus milagres e as Tuas bênçãos, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Amados, glória a Deus por esses 27 anos, onde o Senhor nos abençoou, e eu vejo as bênçãos do Senhor sobre esse ministério, porque essa igreja sempre caminhou sobre o chamado de estar resgatando vidas e servindo ao Senhor, e sempre caminhou sobre a palavra do Senhor. Nós temos um chamado, como o apóstolo falou, e glória a Deus que o Senhor nos deu esse chamado, o Senhor nos chamou. Mas o chamado, irmãos, não é somente para o ministério, todos nós temos um chamado. O Senhor nos chamou para uma vida nova, o Senhor nos chamou para que nós vivêssemos uma vida de milagres. O Senhor, o Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, para isso o Senhor nos chamou. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o bispo Clodoaldo citou aqui o texto de 1 Coríntios 2,9, onde diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem maravilhas do Senhor para a sua vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, não é fácil, irmãos. Algumas situações a gente vê que as pessoas viveram muitas vezes situações difíceis, como os apóstolos viveram situações difíceis. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi chamado, o Senhor o chamou, e o Senhor disse assim para Ananias: olha, vai lá, chama ele, para ele vai entender como que é me servir. E às vezes vem uma dificuldade, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes temos lutas. Olha o apóstolo Paulo, várias dificuldades ele passou também, foi preso, sofreu um naufrágio. Você lembra quando, eu não tenho tempo para ministrar aqui esse texto, mas o apóstolo Paulo sofreu um naufrágio, e ali naquele naufrágio, o capitão do navio, as pessoas não davam ouvidos para ele. E chega uma hora que ele ora ali ao Senhor, e o Senhor revela que eles iriam perder o navio. Você entende que isso não é fácil, irmão? Você já pensou? Imagina você no avião, eu já citei esse exemplo aqui, você imagina você no avião, agora o piloto levanta, alguém levanta, um profeta, fala assim: olha, o avião vai cair, nós vamos perder o avião, mas não vamos sofrer dano, ninguém vai sofrer nenhum dano. Irmão, você tem que ter fé ou não tem? Tem que ter fé, porque senão a pessoa entra em desespero, né? O avião dá uma chacoalhada, a gente já aperta o nosso coração, não é assim que acontece? Irmãos, não é fácil, não é fácil. Algumas situações são difíceis, mas o apóstolo Paulo, ele tinha seus olhos aonde? Ele tinha seus olhos nas coisas eternas. Ele disse assim: olha, eu já estou velho já, mas existe uma coroa
que está separada para todos aqueles que o amam. Existe alguém aqui que ama o Senhor? Glória a Deus, tem uma coroa para você, irmãos. Você tem que pôr os olhos lá. Mas você tem um chamado, você foi chamado, como o apóstolo disse, como um ministro para pregar a palavra de Deus. Você tem um chamado, você foi chamado para essa nova vida, uma vida de bênção, uma vida de milagres, de desfrutar tudo aquilo que o cristianismo tem para nós, o sobrenatural. E quando nós olhamos para esse texto aqui, voltando para 1 Samuel aqui, irmãos, Davi ele foi chamado para combater os filisteus. Quando Davi foi chamado, ele era jovenzinho, não sei se você lembra, né? Olhando na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, lembra, Davi foi ungido, Davi seria o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, não deu certo algumas coisas com Saul, e Davi seria o segundo rei. E Davi foi chamado, novinho, e ali mesmo novinho, o que acontece? Os filisteus eram inimigos de Israel. Então Davi foi chamado e ele combatia os filisteus. E ali depois, quando a gente olha no capítulo 17 de 1 Samuel, a gente já olha ele derrotando o guerreiro dos filisteus, o Golias. E irmãos, você acha que isso, quando a gente olha para o texto, que isso não foi algo sobrenatural? Um jovem, a palavra de Deus diz assim, que ele é de boa aparência. Isso não serve muito na guerra, né? Você chegar assim, olha que rapaz bonito, né? Olha, acho que ele vai vencer a guerra. Você prefere ir com esse ou com fortão? Fala a verdade, amém? Se você fosse contratar um segurança para você ia contratar um menino bonitinho, né? O cabelinho penteadinho, ou você ia contratar, normalmente, o normal, natural que a gente vê é o quê? É o cara grandão lá, né? Às vezes quando você chega perto de alguém que tem segurança, o cara já olha para você já até entende que não é para passar ali, né? Porque o cara tem o tamanho do Golias. Mas com Deus é diferente. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com o sobrenatural. E um jovenzinho, com o estilingue dele ali, amém? Mandou a pedra ali, aconteceu o quê? O gigante caiu. Glória a Deus, sabe, porque Deus trabalha assim. E irmãos, e Davi foi chamado ali para combater os filisteus, e é tão lindo quando a gente olha a palavra de Deus, né, que a gente vê no versículo 37, ele diz assim, o Senhor me livrará, lá de 1 Samuel 17, ele diz assim, o Senhor me livrará como me livrou do leão e do urso. Ele coloca toda a honra e toda a dependência no Senhor. E ali ele vai o quê? Cumprir o chamado dele, já está sendo o quê? Abençoado por Deus. Você também foi chamado para ter uma vida abençoada. Se alguém diz ao contrário sobre isso, é mentira, porque Deus te chamou, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, irmãos. Mas agora nós estamos aqui em 1 Samuel 23, a partir do capítulo 1, nós temos aqui Davi, ele recebe uma notícia aqui, o versículo 1 diz assim, de 1 Samuel 23, foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam suas eiras. Os filisteus estavam atacando essa cidade, roubando a sua colheita, oprimindo a cidade, e Davi ouviu isso, irmãos. Só que nós temos que entender qual que é a situação que Davi estava vivendo. Davi estava vivendo uma situação difícil, fugindo de Saul, escapando. Ele estava lá em Adulão, escondido nas cavernas, porque Saul queria matá-lo. Se Saul pegasse ele, Saul ia matá-lo. Ele já estava fugindo. Ele era inimigo dos filisteus. A coisa estava difícil para os dois lados, né? Tinha os filisteus e Saul. Mas Davi tinha um chamado, irmãos. Ele tinha um chamado de combater os filisteus, de fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor. Vamos só entender algo aqui. Eu gostaria que você pensasse aqui, quando ele ouve isso,
E ele vai aqui consultar o Senhor, mas eu gostaria que você pensasse o que passou no coração desse homem que tinha o seu coração segundo o coração do Senhor. Quando ele recebe essa notícia, quando ele fica sabendo que os filisteus estão atacando Keila, essa cidade, o seu coração olhou com certeza ali e pensou: puxa, eu posso livrar eles ali. Eles foram atrás de Davi buscando livramento. E Davi era aquele que através do nome do Senhor trazia o livramento, poderia livrá-los do inimigo. Nós temos um chamado também. Nós passamos por muitas dificuldades também, mas nós não podemos nos esquecer do nosso chamado. O nosso chamado, o Senhor nos chamou para uma vida nova. O Senhor nos chamou para deixarmos as coisas para o passado, para vivermos um cristianismo, e as coisas muitas vezes nem sempre são fáceis. As coisas nem sempre são da maneira que nós pensamos, nós encontramos dificuldades no nosso dia a dia. Amém? Como eu disse com o apóstolo Paulo, com tantas coisas que viveu, mas os nossos olhos também têm que estar naquele que nos chamou, naquele que nos disse que nos abençoaria, porque Ele tem bênção para você. Nós não podemos nos esquecer que realmente o Senhor é aquele maravilhoso. Mas quando a gente continua lendo o texto aqui, a gente vê que no versículo 2, Davi ele consultou ao Senhor, de 1 Samuel 23, diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei os filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrará Keila. Mas como eu disse, não foi fácil. Davi ele não sabia se o seu exército ia conseguir vencer. Lembrando que ele estava com 600 homens ali, eram uns homens meio complicados. Mas Davi não sabia. Mas Davi, o que acontece? Ele não olhou, porque pensa bem, quando você tem uma situação, nós passamos por dificuldades. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Mas às vezes nós vivemos uma situação difícil, e alguém ainda nos chama para continuar. Alguém ainda nos chama para continuar fazendo a obra. E agora, eu vou olhar para os nossos problemas, ou eu vou olhar para o Senhor? Para aquele que pode todas as coisas. A nossa vida, muitas vezes acontece isso. Nós temos um chamado, mas o que está nos parando? De repente chega a notícia ruim, de repente chega a dificuldade. Como eu disse, olha o tempo que Davi estava vivendo, sendo perseguido pelos filisteus, os filisteus também não aceitavam ele, mas o que acontece? Saqueando ali Keila, e tinha Saul que estava procurando matá-lo, e agora as pessoas, ele fica sabendo que Keila eles estão pedindo ajuda para ele. O que eu faço? Olha, você já ouviu aquela palavra, eu já tenho muito problema na minha vida para arrumar mais. Eu tenho certeza que acho que todos já pensaram ou já ouviram essa frase. Eu tenho muitos problemas na minha vida para buscar mais alguns, deixa Keila lá. Mas nós não somos assim, irmãos. Por que esse homem tinha o coração segundo o coração de Deus? Porque aquilo trouxe sobre ele, e ele entendeu que aquilo que o Senhor chamou ele, o Senhor chamou ele para as boas obras, chamou ele como um guerreiro, o Senhor já tinha dado uma vitória para ele. É o Senhor que nos sustenta. Nós não podemos nos esquecer do nosso chamado, mesmo diante das dificuldades, porque, como eu disse no começo, o nosso Deus ele não trabalha do jeito que nós pensamos, Ele trabalha com o impossível, Ele trabalha com o sobrenatural na sua vida. E deixa eu dizer para você, nós somos chamados, você não é apenas um ouvinte, você é um praticante, além de um ouvinte, porque a palavra de Deus diz assim, que quando você, aquele que pratica, ele constrói sobre a rocha,
Então, irmãos, não perca a oportunidade e pratique a palavra de Deus, porque quando você está praticando, algo está sendo construído, algo está sendo levantado, e esse algo que está sendo construído na sua vida, a palavra de Deus diz assim que não vai cair, porque está sobre a rocha. E isso é um milagre de Deus. Às vezes você está construindo, você não está vendo. Você pode até pensar assim: olha, eu ainda não estou começando a ver porque está no começo. Mas grandes coisas o Senhor pode fazer sobre a sua vida. E você tem que receber isso. Porque esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos sustenta, esse é o Deus que nos chamou, que me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Hoje nós estamos aqui unicamente para adorar esse nosso Deus. Tudo que nós fizemos aqui foi para engrandecer esse nosso Deus. Não esqueça do seu chamado. Não desista dele. Não diga que você tem problemas demais. Não, porque ele é o Deus que pode fazer o impossível sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Não se esqueça, diante dessas dificuldades nós não podemos nos esquecer. E para isso, eu gostaria de compartilhar algumas coisas rápidas aqui para a gente poder orar. Irmãos, eu não devo me esquecer do meu chamado, mesmo diante das dificuldades. E para que eu possa permanecer assim, eu preciso entender algumas coisas. Amém? A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que quando você tem uma palavra, algo vai acontecer. E essa palavra te deixa seguro para você caminhar. Você sabia disso? Quantas palavras nós temos aqui? Nós temos uma palavra agora que é o ano de romper. Irmãos, estamos caminhando diante dessa palavra. Use essa palavra para a sua vida. Leve ela para a sua casa, porque você também tem um chamado. Essa bênção não é somente para a igreja. Nós queremos romper, que você possa romper, que possa ser um tempo de cura sobre a sua casa, que possa ser um tempo de restauração sobre o seu casamento, que possa ser um tempo de crescimento na sua empresa. Nós temos que entender que esse é o nosso Deus, é um Deus de milagres. Irmãos, eu não tenho dificuldade em falar isso, porque Ele já operou muitos milagres na minha vida, e eu vejo os milagres que Ele opera na sua igreja. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Como eu disse aqui, no versículo 2 aqui, nós temos Davi consultando ao Senhor. Davi buscou ao Senhor. Irmãos, lá em Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o meu coração. Se você buscar o Senhor, você vai achar Ele. Você vai achar Ele, entenda isso. Aqui quando nós olhamos aqui, Davi no versículo 2, consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei os filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai, ferirás os filisteus e livrará Keila. Irmãos, dá uma olhada. Davi agora tinha uma palavra do Senhor. Agora ele estava seguro, porque foi o Senhor que mandou ele ir ali. Nós temos que entender isso, que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos entender que quando o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando o Senhor diz na sua palavra lá em Romanos que você é mais do que vitorioso, você entende isso? Nós temos que entender isso, que nós somos mais do que vitoriosos no Senhor. O Senhor já nos resgatou. Quando o Senhor diz, as coisas vão acontecer. Lembra quando o Senhor disse assim para Pedro, que eles estão ali num barco, o Senhor aparece nas águas, ele disse: vem, Pedro. O que acontece? Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. Lembra do cego lá no tanque de Siloé? O Senhor fez lodo ali, cuspiu, colocou nos olhos e falou assim: vai e lava lá. O que acontece? O cego foi e foi curado. Porque existe uma palavra. Quando existe uma palavra, quando nós estamos buscando, você pode até ver as coisas não acontecerem na hora, mas os milagres acontecem, porque nós não estamos buscando homens, nós estamos buscando o Deus, aquele que tem o seu nome sobre todo nome, aquele que é poderoso, aquele que fez um cego enxergar, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos sustenta, aquele que cura uma pessoa, irmãos.
Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que nós não devemos nos esquecer do nosso chamado, mesmo diante da dificuldade. Então o que eu devo fazer? Eu devo entender que eu devo buscar uma palavra, que eu devo insistir. E essas palavras não são somente para ficar aos ventos, são palavras para serem praticadas. São palavras, como nós sempre tivemos aqui, palavras, esse é o ano de romper, comece a declarar sobre a sua casa, esse ano nós vamos romper em nome de Jesus, nós vamos romper porque o Senhor é um Deus fiel, e viva isso, irmãos, viva esse sobrenatural. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, que às vezes, o que você tem no momento não parece favorável. Eu gostaria que você olhasse aqui para o versículo 3, aqui diz assim no versículo 3, porém os homens de Davi lhe disseram, de 1 Samuel 23, porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Irmãos, às vezes quando nós olhamos aquilo que nós temos, às vezes não parece muito favorável, a gente olha para aquilo que a gente tem, seja, por exemplo, eu estou buscando por um milagre financeiro, e de repente a gente olha e fala, a dificuldade está tão grande com o desemprego, mas nós não dependemos daquilo que está junto conosco, porque quem vai operar o milagre é o Senhor, quem vai usar aquilo que está nas nossas mãos é o Senhor, e vai nos trazer um milagre. Aparentemente ali, fala a verdade, como eu disse no começo, né? A gente sempre busca aquele da aparência melhor, mas você já pensou Davi ouvindo isso desses homens? Ele corria grande risco de hora que ele olhar na batalha não ver mais ninguém, né? Entendeu? Você já pensou? E ali os filisteus iam para cima. Aquilo que eles tinham em mãos não parecia nada favorável. Mas o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor novamente. Amém? Então, no versículo 4 diz assim, então tornou Davi a consultar o Senhor, e lhe respondeu, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Às vezes você pode até se sentir inseguro, é normal. Você pode até se sentir inseguro, mas não deixe de consultar o Senhor. Não saia da presença de Deus. Não esqueça de que você tem um chamado, que você tem um Deus. Mas eu já busquei a Deus. Busque de novo. Faça como Davi está buscando novamente aqui. E ele vai continuar buscando aqui. Não existe alguma, busca a primeira vez, na segunda não busca. Não tem regra para isso, para buscar a Deus. A palavra de Deus diz assim, busca a Deus em todo o tempo. Amém? Que você vai achar. Então, é dessa maneira que nós devemos caminhar. Nós não podemos nos esquecer. Isso não pode influenciar o meu chamado. Como eu disse, isso são algumas coisas que eu tenho que ter. Eu tenho que entender que eu devo buscar ao Senhor todo o tempo. Que às vezes as coisas não vão parecer favoráveis, mas eu não devo me esquecer do meu chamado. Saia daqui e continue declarando, a minha família vai ser abençoada. A minha casa vai ser abençoada. Quando você tiver uma dificuldade, busque ao Senhor. E nós precisamos entender que nós precisamos ter isso. Outra coisa para mim continuar perseverando no meu chamado, eu tenho que ter discernimento espiritual. Porque nessa situação, irmãos, quando eu tenho discernimento espiritual, eu entendo aquilo que está acontecendo. Olha que diferença que aconteceu aqui, quando a gente vê aquilo que aconteceu com Saul. Irmãos, Saul, ele diz assim, no versículo 7, que Deus entregou Davi nas tuas mãos. Ele achava que Deus tinha abandonado Davi. Você leu ali? Vamos ler aqui. No versículo 7 diz assim, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Saul pensava que Deus tinha abandonado Davi. Às vezes as pessoas olham para nós e elas não nos dão crédito. Muitas vezes até mesmo nós
olhamos e achamos que as coisas não vão acontecer. Às vezes nós mesmos achamos que Deus nos abandonou, mas o nosso Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra, irmãos. E Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. Nós precisamos caminhar, entender e seguir nessa linha. Esse é o nosso Deus. E o Senhor aqui, olha o que Saul disse, parece até uma loucura, né? Ele achou que Deus tinha entregado ele, porque ali era uma cidade o quê? Uma cidade fechada. Ele falou, agora não tem para onde ele escapar, agora ele vai ser pego ali. Ele saiu da sua fortaleza, amém? Adulão, esses lugares era tipo um esconderijo de Davi. É como Saul acho que imaginou assim, olha, ele saiu do esconderijo, agora ele está frágil. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós não estamos frágeis. Nós estamos com o Rei dos Reis, nós estamos com aquele que pode todas as coisas. Então, irmãos, não se esqueça do seu chamado, mesmo diante das dificuldades, coloque em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos alertado, porque você vai colher vitória sobre a sua vida também. Mesmo que esteja acontecendo esses problemas, a vitória vai chegar. Às vezes nós consultamos ao Senhor e a resposta que nós recebemos muitas vezes não são as respostas que nos agradam, mas são respostas de Deus. Não se importe com as respostas quando você está fazendo a coisa certa, amém? As respostas vêm sempre para nos ajudar. E aqui quando Davi começa a ver todas essas coisas, a gente olha no versículo 11 e 12, que Davi vai consultar a Deus, porque ele ficou sabendo, como eu disse aqui, que Saul também ficou sabendo que Davi estava ali, e agora Saul reúne o seu exército, e agora vai lá tentar cercar Davi em Keila. Mas agora, o que acontece? Davi consulta ao Senhor novamente. Aí Davi faz duas consultas aqui ao Senhor, no versículo 11 de 1 Samuel 23, diz assim, entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele, descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E o Senhor disse, descerá. Aí ele faz uma segunda pergunta, perguntou Davi, entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Isso daqui é uma informação. Às vezes, muitas vezes as pessoas, porque a resposta não veio do jeito, da forma que ela queria, ela acha, olha, agora tudo está acabado. Não, Saul tinha informação aqui. Muitas vezes a resposta não é aquilo que nós esperamos, mas você tem que entender e valorizar que você é um privilegiado em ter a informação do Senhor sobre a sua vida, porque isso vai te levar para lugares seguros, e vai te ensinar. Você viu que foram duas perguntas? O que acontece? Davi perguntou ali, olha, eles vão vir? Virão. E os homens vão entregar? Vão. O que acontece? Davi fez uma estratégia, ele foi embora. Ele teve essa informação porque ele poderia ter uma outra estratégia. Então, monte estratégias baseado nas consultas do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Você nunca vai errar. Mas como que eu busco? Veja se elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou ouvindo nada. Siga em frente alinhado com a palavra de Deus. A vitória vai chegar sobre a sua vida, porque Davi salvou Keila aqui e a vitória veio sobre ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um chamado, foi o Senhor que o chamou e ele caminhou ali de acordo com a vontade do Senhor. Isso, juntando tudo isso, traz vitória sobre nós. Você recebe isso? Amém? Eu gostaria de orar com vocês, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar com você. Às vezes, as coisas, como eu disse, não são fáceis. Eu não estou dizendo que todas as vezes as coisas acontecem fácil. Como eu disse aqui, as pessoas,
o apóstolo Paulo, muitas pessoas viveram dificuldades, mas existe um valor muito grande, muito que nós não conseguimos medir em tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Existe um valor muito precioso em tudo aquilo que nós vamos ainda receber. A palavra de Deus diz assim, que se nós focarmos somente nessa vida, nós somos os mais infelizes. Nós estamos focando nas coisas eternas. Mas não que você não venha receber o livramento aqui nessa vida. O Senhor tem livramento para você. O Senhor tem milagres. O Senhor tem vitórias para você. Como eu disse, se você praticar a palavra de Deus, as coisas vão começar a ser construídas sobre a sua vida. E esse é o nosso Deus que derrubou o Golias, um campeão de guerra. Aqueles homens, os filisteus, colocavam a fé deles, a esperança deles em Golias. Mas ali tinha um guerreiro, jovem, pequeno, que tinha a sua esperança no Senhor, que derrotou esse gigante, que esse gigante caiu. E ele disse assim, olha, eu vou fazer isso em nome do Senhor. E esse gigante vai cair. E tem um versículo que ele diz assim, para essa multidão saber que o Senhor salva. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, aquele que nos sustentou até aqui, independente do tempo que você chegou, é aquele que também pode trazer bênção sobre você. Que você também tem uma história de vitória sobre a sua vida. Uma história muitas vezes que você vai olhar, você vai pensar, eu passei por lutas, mas algo foi construído dentro de mim, na minha casa, na minha família, porque o nosso Deus é maravilhoso. E eu gostaria de orar com aquele talvez que está aqui, está com o seu coração apertado, e precisa da bênção do Senhor sobre a sua vida, para que você realmente possa continuar nesse chamado. Se existe alguém aqui que está com um sentimento triste, um sentimento contrário, eu sei que nós passamos por muitas dificuldades, mas um sentimento às vezes que você pode dizer assim, isso está me prejudicando de eu avançar, eu tenho deixado de lado o meu chamado, eu tenho deixado de lado todas essas bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu gostaria que você erguesse a sua mão aí no local que você está, fique com a sua mão erguida, permaneça com a sua mão erguida, amém. Oficiais, eu gostaria que você olhasse para os lados aí e orasse pelas pessoas que estão do seu lado aí. Se não tiver nenhum oficial, que você estenda suas mãos agora por essas pessoas e ore por essas pessoas, porque quem vai abençoar não somos nós, é o Senhor, é aquele que trouxe a vitória para Davi, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. E eu quero agora abençoar você, Senhor. Eu clamo a Ti por essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas. Senhor, quantas dificuldades, Senhor, quantas situações, Senhor. O nosso clamor agora, como nós sempre fizemos nesses 27 anos, Senhor, de resgatar e de servir as pessoas, Senhor. Nós clamamos a Ti para que Teu poder venha sobre essas vidas, Senhor, e que essas pessoas sejam, Senhor, abençoadas pelo Teu poder. Que mediante essas dificuldades, Senhor, elas possam ver as janelas do céu se abrindo, elas possam ver os milagres acontecendo, Senhor, e elas possam se alegrar. Que o Senhor mude essa história delas, Pai, que o Senhor mude a história delas, que esse tempo de tristeza cesse, que se houver um tempo de sequidão seque, que seja um tempo de desfrutar e viver o sobrenatural sobre as suas vidas, Senhor, olhando e entendendo o chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor é aquele que tem esperança para nós, a nossa segurança está em Ti. As coisas não funcionam muitas vezes como nós olhamos o mundo, às vezes pela aparência, mas o Senhor trabalha na realidade com milagres. E Senhor, eu clamo a Ti para que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui. E se existir alguém enfermo aqui, eu gostaria que aqueles que estão enfermos, levante suas mãos agora. Nós queremos orar, fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós queremos orar por aqueles que estão enfermos agora. Senhor, clamamos a Ti, Senhor.
para que o Senhor olhe para esses que estão com as suas mãos levantadas. Declaramos a cura sobre esses, Senhor. Declaramos porque o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus que faz o impossível. O Senhor traga cura, traga restauração sobre esses que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, por um tempo novo, pelo sobrenatural sobre a vida deles, Pai. Que qualquer declaração que tenha sido declarada, Senhor, por homens, nós não aceitamos, Senhor. Nós queremos aquilo que o Senhor declara, e o Senhor declara cura sobre nós, e nós recebemos dessa cura. Que o Senhor se mova e que essas pessoas possam testemunhar aquilo que o Senhor fez sobre a vida delas. Nós declaramos isso pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Eu vou orar, irmãos, amém? Para você poder ir na bênção. Eu já passei bastante do meu horário aqui. Eu vou orar para você poder ir na bênção, mas se você precisar de oração, venha para frente, os pastores vão estar aqui para orar por você, que você possa entender isso, que você tem um chamado, Deus te chamou para algo maravilhoso, que você viva isso, independente daquilo que está acontecendo ao seu lado. Nós temos um Deus que é fiel e justo, amém? Vamos orar. Dê a mão para a pessoa que está próximo de você aí. Não precisa nem fechar os corredores, só para quem está próximo. Vamos orar para essa manhã, para que você tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa festa aqui essa manhã, 27 anos, Pai, obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e Senhor, nós continuamos clamando para que nós possamos ter sabedoria do alto, para multiplicarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, como ministério e também na vida das pessoas, que as pessoas possam ter sabedoria do alto para multiplicar tudo aquilo que elas têm recebido, Senhor. Todas as palavras que têm sido lançadas, que elas possam ser ouvintes e praticantes dessa palavra. Com isso, Senhor, eu sei que as tuas maravilhas vão acontecer dentro das suas vidas, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O Senhor é fiel. Nós te amamos, Senhor, colocamos a nossa dependência aqui em Ti, clamamos a Ti para que o Senhor nos dê um domingo abençoado, um resto de domingo agora, um restante de dia abençoado, que os Teus filhos possam se alegrar em Ti, possam receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles ainda neste dia. Dê um almoço abençoado, uma tarde abençoada, uma semana abençoada, que nós possamos a cada dia nos estar mais próximos de Ti. Igreja, eu te abençoo em nome de Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que é exaltado, e que você tenha a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço em quem está do seu lado. Diga para a pessoa, vá na bênção. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus.